Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nós estamos nesse domingo com a nossa palavra de reflexão, querendo trazer para todos um apoio naquilo em que precisamos nos dias atuais que estamos vivendo. E quando eu estudava essa palavra, eu ficava memorizando tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, o que foi me ensinado, o que meu pai me contava. Sou filha de pastor. E eu fico analisando que os tempos podem ter mudado, a tecnologia pode ter avançado. Nós estamos vivendo dias em que nós não temos mais controle do tempo, nós não temos a condição de fazermos aquilo que nós programamos durante o tempo decorrido do dia. Muitas vezes nós atrasamos até encomendas, nós que somos comerciantes e que temos responsabilidade com o cliente, porque nós estamos atravessando uma luta que a palavra de Deus nos relata que nós teríamos que passar. E muitas vezes as pessoas não acreditam naquilo em que Deus anunciou tantos anos atrás. E quando eu estudava, hoje analisando tudo o que está acontecendo, a situação econômica do mundo, a natureza que está gritante, a natureza que está anunciando coisas novas, a natureza que tem falado comigo e com você, daquilo que Jesus Cristo havia prometido para os seus discípulos, que haveria um tempo onde nós teríamos que estar à espera, porque haveria muita tristeza, muito sofrimento, mas que Ele voltaria e Ele nos buscaria. Ele vai vir nos buscar. Mas muitos não acreditam. Temos caído no desmérito de tantas coisas que têm acontecido em volta dos cristãos, daqueles que verdadeiramente querem buscar a Deus e trazer esta plenitude de Deus para os dias em que nós estamos vivendo. Nós não queremos tirar nada de ninguém, é pelo contrário, nós queremos acrescentar alguma coisa a mais para que a sua vida possa continuar dentro de um ângulo que você possa atingir, dentro de um ângulo que você possa fazer a parte. E aqui, voltando lá ao Velho Testamento, em Números, quando Moisés, aquele que foi preparado para poder tirar o povo de Deus do Egito, ele estava numa condição aqui em Números 14, ele estava numa condição não diferentemente do que eu estou e você está hoje. E aqui a palavra de Deus fala, que eu não vou falar todo o capítulo pela extensão dele, mas aqui no capítulo 14, versículo 13, o Senhor respondeu a Moisés quando ele intercedeu pelo povo. Porque Moisés estava ali buscando uma resposta. Moisés foi aquele que falou face a face com Deus, foi aquele que escreveu, sabe, os 10 mandamentos, foi aquele que viu a sarça ardente que não se consumia e tantas experiências maravilhosas que ele teve. Mas aqui no 13, capítulo 14, versículo 13, ele estava intercedendo por aquele povo. Um povo irredutível, um povo que não acreditava, um povo que zombaram e zombavam de Moisés. Um povo que quando Moisés pediu que os 12 fossem,
para poder espiar a terra. E nós sabemos que tudo isso aqui aconteceu. Os espias, quando Moisés trouxe esses espias, que era para sondar a terra que um dia Deus prometeu para os filhos dele em ter. E quando eles saíram para poder sondar a terra, eles viram que a terra era boa. Mas quando eles voltaram e eles trouxeram, depois de um determinado tempo, aquela congregação, aquele povo que Moisés dirigia, aquele povo que Moisés fazia de todo o possível de trazer a presença de Deus, não acreditavam. Não acreditaram. E sobre eles muitas coisas aconteceram. E Moisés, naquela situação, porque ele não queria que ninguém se perdesse, ele queria que todos se convertessem ao Senhor. Não é diferentemente de hoje, aonde nós nos esforçamos para trazer uma palavra sólida, uma palavra pregada, uma palavra vivida. Nós não usamos meios para usar de uso próprio para aquilo que Deus tem estabelecido na minha vida e na vida de muitos, que serve a Deus com eficácia, serve a Deus com eficiência. E aqui o Senhor fala com Moisés. A palavra diz assim, em 14:19: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, Senhor, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Imagina, 40 anos se passaram, 40 anos esse povo se lamentando, lembrando das coisas passadas, lembrava dos alho poró, lembrava do trigo, do que eles comiam, porque eles queriam que houvesse uma compensação de quando eles saíram do Egito para chegar até a terra que foi prometida. E quem era ali? O mediador era Moisés. E quando Moisés se viu numa situação tão desastrosa com esse povo, ele foi orar a Deus e ele pediu para esse Deus, que é o nosso Deus hoje, que ele olhasse por aqueles que estavam ali blasfemando. E olha o que fala no 18: o Senhor é longâmino e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Ele estava clamando a Deus, mostrando para Deus que ele acreditava na longanimidade de Deus, que ele acreditava na misericórdia de Deus. E é nesse engaje aqui, dessa palavra, que eu quero nos colocar nesta noite. Porque tudo que nós estamos vendo, as pessoas distraídas, a gente não se cansa de ver pessoas totalmente distraídas, as pessoas como que se o mundo tivesse a mil maravilhas, como se tudo fosse bem, como tudo estivesse maravilhosamente bem. Nós vemos no nosso bairro, na nossa cidade, nós vemos as notícias nossas, aqui da nossa cidade, da tua cidade, tudo que está acontecendo, a falta de amor pelo próximo, a falta de fé, a falta de buscar a Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz assim: amai a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas nós estamos vendo que nós temos hoje uma condição egoísta, uma condição onde a pessoa está preocupada em si próprio, em trazer para si, custe o que custar, o benefício próprio, a insatisfação das pessoas, a aglomeração de pessoas andando de lá para cá em busca de algumas coisas em que elas não estão satisfeitas. Nós vemos pessoas em grandes shoppings, mercados, na rua. As pessoas estão com um semblante
muitas vezes necessitando de ir para um local para resolver determinadas coisas. Mas quando nós olhamos, há uma sensação que estão vagando, perdidos. Muitas vezes você cumprimenta uma pessoa ou pede uma informação, a pessoa está totalmente desligada. Sabemos que hoje toda a nossa internet trouxe para nós muito prodígio, mas nós estamos tão engajados em tudo isso, em tentar absorver como uma esponja, sabe? E uma esponja, quando ela absorve todo o líquido, ela fica sem condições de ser usada. E nós estamos aqui olhando para um homem que Deus designou para trazer o povo dele, que ele estava pedindo misericórdia para Deus, porque ele sabia da gravidade do que acontecia. Moisés orou a Deus para que o povo fosse perdoado. O pedido de perdão era para aquele povo. Mais uma vez, Moisés estava na presença do Senhor, falando: Pai, o Senhor é longâmino, o Senhor é misericordioso, cuida desse povo, que eles possam entender tudo aquilo, que houve um projeto, houve um plano, ninguém apareceu aqui do nada, e nós não estamos aqui nesse deserto porque não tínhamos o que fazer. Há uma promessa a ser cumprida, há uma promessa a ser avançada, há uma terra para ser adquirida, há vitórias para nós. E ele tinha essa facilidade. E Moisés foi mais uma vez honrado imediatamente, porque a oração de Moisés surtiu efeito. Só que nós tivemos aqui que analisar algo. Moisés tinha certeza que ele ia se encontrar com Deus quando ele fez essa oração. E Deus, imediatamente aqui, respondeu a oração de Moisés, porque Deus era com ele. Agora, eu gostaria de fazer com você um ponto de interrogação na nossa vida. Quantas vezes nós estamos vendo a nossa família se dirigindo para a perdição? Nós estamos com o nosso melhor amigo numa condição que é pegar ou largar. Nós estamos vendo o índice de separações. Ah, mas pastor, eu tenho muito casamento. Sim, inclusive eu estou dentro do campo de casamento como juiz de paz. Mas eu estou dizendo para você nesta noite, quantos amigos teus se separaram? Quantas famílias foram destruídas? Ah, porque o Covid. Não! Quando não era o Covid, era a varíola, era a paralisia, era o infarto, foi a dengue. Não! Nós estamos vendo que com o passar do tempo, todo o temor, todo o apavoramento, toda a necessidade, as pessoas estão culpando, porque é ano de eleição. Sempre teve eleição. Desde que eu me conheço por gente, sempre teve eleição. Sai um, entra outro, e a palavra de Deus fala que ele estabelece todo o reino na terra. Nós temos que entender que há sobre nós um poder que dirige todas as coisas, inclusive a minha vida e a tua vida. Ou você acha que nós somos as únicas sementes que ficaram para poder dizer nós somos um produto bom? Não! Nós estamos aqui pelo privilégio de mudarmos e fazermos algo diferente. A minha função, a tua função, é fazer algo por aquilo que você está vendo que está caminhando por uma condição de destruição. E eu posso ver que há mais tendência para destruir do que para construir. E muitas vezes nós queremos culpar o inferno, quer culpar o diabo, quer culpar o próximo, e os culpados de tudo isso somos nós mesmos. O mundo
vira numa velocidade, sabe, totalmente desenfreada. Nós vemos as condições, e quando nós vamos lá para Apocalipse, que não é Apocalipse que eu estou pregando, mas eu vou só dar uma pincelada lá, ele fala, haverá reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. As pessoas deixarão de se amar, as pessoas deixarão de ser agradáveis. Nós vivemos numa terra, nós dividimos um espaço com o nosso vizinho. E quantas vezes essas mesmas pessoas que nós convivemos há 20 anos, nós nunca demonstramos o que nós somos verdadeiramente. Nós nunca demonstramos aquilo que Deus nos deixou aqui para mostrarmos que podemos fazer alguma coisa. Eu pude ver, sabe, dentro de algumas mudanças ao longo da minha vida, quando eu via todas essas campanhas de projeto de guardar o planeta, de nós não usarmos tantas coisas em aerosol por causa do ozônio. Eu via eles fazendo essas campanhas, principalmente na cidade que eu moro, que é Americana, interior de São Paulo, falando que nós deveríamos reciclar, que nós deveríamos nos guardar da reciclagem, porque a terra estava gritando. Isso quantos anos atrás? Mais de 20 anos. E eu vi essas campanhas e eu falava e passava, jogava aqui os panfletinhos para que a gente recicle, aprenda a reciclar. E muitas vezes eu reciclava, depois eu não reciclava. Eu via o trabalho que dava, tinha que esperar passar a prefeitura ou uma pessoa. Mas com o passar do tempo, nós temos um projeto de ação social nessa cidade. Eu pude ver que dessa reciclagem muitos comem. Muitas pessoas se alimentam da reciclagem, seja ela do material que for. E eu comecei a ver que haveria, na minha vida, iria haver uma preocupação com tudo em que nós usamos em casa. Seja tecido, seja plástico, seja... Nós temos aqui a condição de fazermos pelas pessoas com roupas, com alimentos, tudo que nos vem à mão, nós levamos até aqueles que precisam. E eu pude ver que eu tive que aprender, ou melhor, reaprender. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, aonde puseres a planta do teu pé, você tem que honrar. As coisas velhas têm que ir embora. Tudo se faz novo. E eu comecei a ver o que a palavra de Deus estava me falando naquele momento. Quando eu vi essa cooperativa de reciclagem aqui, eu pude entender que além de nós estarmos preparando para abençoar vidas, nós estávamos poupando a terra, de levar quantos anos para destituir um plástico, um material terrível de plástico, muitas vezes até metais e tantas outras coisas. E eu pude reaprender que eu podia fazer a minha parte, que eu poderia melhorar. E hoje, quando eu vejo pessoas que fazem isso, você não está fazendo para você, você está fazendo para o próximo. E a palavra de Deus fala que aquilo que podemos fazer e não fazemos, nós estamos pecando. E Moisés aqui estava com esse problema, porque ele mandou os espias. E os espias vieram com a resposta. Mas aqueles que não acreditavam, aqueles que zombavam, aqueles que achavam que não passava ali de um mero sentimento, estava trazendo, sabe, a falta de crédito na palavra de Deus e na pessoa de Moisés. E quando Moisés fez essa oração, Deus respondeu para ele. Porque Moisés aqui, ele foi apelativo. Eu lembro aqui, em Daniel 9, de 3 a 19, Daniel também pediu
a Deus apelativamente. Ele pediu perdão nesse trecho, nesse endereço que eu passei. Ele pediu perdão para Deus. Ele clamou pela misericórdia de Deus, porque havia necessidade de o Senhor intervir ali, fazer alguma coisa, porque era o povo de Deus que estava em jogo. E nós sabemos que todas essas condições que foram nos expostas aqui para Moisés, Daniel, para José, para Jonas e tantos outros que passaram por situações, eles tiveram que reaprender alguma coisa. Mas acontece que nós não queremos reaprender, porque muitas e muitas vezes nós achamos que amanhã a gente dá conta de fazer. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu melhoro, amanhã eu dou um jeito. Mas amanhã, tudo que é feito no amanhã não te pertence. E o momento é agora. E olha o que está falando o Senhor quando Moisés pediu que Deus perdoasse os pecados daquelas pessoas. Olha o que ele falou no versículo 20. Tomou-lhe o Senhor segundo a palavra e eu lhe perdoei. Deus perdoou o povo. Deus perdoa o nosso pecado. Deus traz o perdão imediatamente. E com algo mais ainda. Ainda ele relata assim, dos teus pecados, quando tu me pedes perdão, eu não me lembrarei mais. Então Deus é tão maravilhoso que ali, além de perdoar, ele ainda não se lembra mais. Mas aqui nós vamos ver algo que acontece até nos dias de hoje. Está escrito assim: porém, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo. De quem nós estamos falando aqui? De Deus. Ele está vivo. Dele ninguém zomba. Porque nos últimos recursos da nossa vida, nós vemos tantos filmes, nós vemos milagres que acontecem. Nós vemos a medicina se inclinando para dizer que Deus é o Todo-Poderoso e Ele existe. Mas a nossa mediocridade não quer fazer isso ser uma veracidade. E Ele está dizendo aqui, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tenho visto, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz, quando os retirei no deserto do Egito, todavia me puseram à prova e não obedeceram a minha voz. 23. Nenhum deles verá a terra, e como com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que desprezaram-me haverá. Ele estava aqui, eu traduzindo tudo isso. Tão certo como eu estou vivo, Moisés. Esse povo que viu a minha glória, quando eu tirei eles lá do Egito, quando eu levanto essa coluna de fogo, quando eu trago a nuvem para vocês não perecerem pelo sol, quando eu trago a água da rocha, quando eu trago o maná dos céus, quando eu trago cordenizes, a roupa cresceu no corpo, o sapato cresceu nos pés, eu cuidei de vós. Esses mesmos me puseram à prova e eles não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que eu tenho prometido, a não ser Calebe. E nós sabemos que junto com Calebe havia Josué. Só dois, Josué e Calebe, de todos aqueles que foram enviados, porque eles temeram a Deus. E diz assim, porém, quanto a vós outros, vocês cairão no deserto, a não ser Calebe e Josué, que permanecerá nessa terra. Então, Moisés estava vendo que Deus ali tinha perdoado. Ele falou lá, segundo a tua palavra, eu perdoei.
mas aquilo que eles plantaram, eles vão colher. Ah, pastor, isso foi lá atrás. Não, é nos dias de hoje. É nesses dias que nós estamos vivendo, vivenciando. E nós temos que tomar cuidado com o que falamos, com o que agimos, de que forma falamos, como nos portamos. Moisés aqui ele estava temeroso porque ele sabia que algo ia acontecer, e algo terrível, como todos eles foram mortos. Nenhum desses que estavam murmurando, reclamando, falando, não acreditavam. Trouxe no meio de toda aquelas pessoas que estavam acreditando, que viu as bênçãos, as maravilhas acontecerem. Eles eram cativos no Egito, e de cativos passaram a ser possuidores de uma terra. E Deus quantas vezes tem falado para mim e para você: eu tenho algo para te dar, eu tenho algo para fazer, eu tenho algo que está na tua mão, não está mais na minha, eu te entreguei. Era isso que Deus estava falando com Moisés, era isso que Deus estava trazendo para Moisés, mas as pessoas não acreditaram. E ele disse: nenhum deles verá essa terra, Moisés, somente 2, Josué e Caleb. E eu quero dizer para você, da mesma forma, nós os cristãos somos convidados por Deus a chegar na nossa terra, e a estar perto de Deus todo o tempo, a chegarmos ao trono da graça dele, porque ele tem uma graça para mim e para você. Ele tem algo para fazer na tua vida e na minha vida, mas muitas vezes nós não acreditamos, e nós estamos duvidando do que será possível. Será que isso vai acontecer? Não duvide daquilo que Deus te prometeu um dia. Não importa o tempo, vai acontecer, como aconteceu aqui. E aqueles homens morreram. Se você puder, vai lá para o capítulo e leia, estude e veja do capítulo 14 ao 16 o que fala desse fato ocorrido. Porque nós sabemos que da mesma forma que nós cristãos somos convidados a chegar junto ao trono da graça, a fim de receber as misericórdias de Deus, nós temos que nos achegar. Moisés aqui foi interceder pelo povo, ele se achegou à presença de Deus e ele teve a resposta imediatamente. No versículo aqui 19, Deus respondeu para ele numa condição. Moisés tem uma condição. Em Hebreus 4,16 nos aponta que nós temos que nos achegarmos ao trono da graça, porque a misericórdia do Senhor, a palavra fala, nos alcançará, nos pega e nos traz. Mas temos que sair dessa mesmice, dessa condição. Será? Isso já foi há tanto tempo. Será que Deus ainda está, dando vida àquela promessa que eu recebi há 20 anos atrás? O Senhor não mudou e não vai mudar. Nós sabemos que a confiança de 2 homens somente, de todos aqueles que foram enviados, a confiança que eles tiveram é porque eles tinham um Deus, eles buscavam esse Deus, eles não paravam de buscar esse Deus. No cotidiano deles, eles tinham a presença de Deus para vencer toda a peleja, porque tudo que eles viram foi a grandeza de Deus, de uma terra que Deus havia prometido e ninguém sabia o que tinha lá. Muitas vezes você sabe o que você quer, mas você não acredita que naquilo que você quer tem uma terra, tem um pedaço de solo onde tu vai pôr a planta dos teus pés para que você seja vitorioso. Deus conduziu esse povo até essa situação porque Ele queria que esse povo acreditasse nele, não duvidasse dele, porque a palavra fala que de Deus ninguém zomba. Há um tempo para o choro. Talvez você está aí, é que você não sabe quanto que eu tenho chorado, quanto que eu tenho tentado buscar a Deus. Deus tem visto,
porque tudo Ele vê, tudo está dentro da vontade de Deus. E Ele, dentro da vontade dEle, já te deu a tua vitória, aquilo que você sonha, a tua cura, a tua família de volta, teu casamento restaurado. A tua força vem daquele que te fortaleceu. Quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava assim comigo: pessoas que vencem não toca em coisas passadas. Pare de voltar atrás. Não fique voltando como esse povo. Deus estava falando, tem uma terra que mana leite e mel. Mas eles queriam o quê? Desacreditar, porque muitas vezes nós não acreditamos nas coisas que Deus tem falado para nós e acreditamos em coisas meramente fúteis, que vêm de procedências totalmente diferenciadas de uma palavra que Deus nos exorta. A minha palavra é viva, é eficaz. Outra coisa que o Senhor falava ao meu coração: fale, deixe marcado isso, que o diabo traz lembranças antigas, porque ele quer que você retorne. Esses homens viram a terra prometida, mas eles acharam que por ser muito grande os inimigos que teriam que enfrentar, eles recuaram e falaram: nós nunca vamos conseguir. Então eu quero dizer para você nesta noite: o inimigo quer roubar a tua bênção, quer tirar a tua esperança, quer tirar a tua capacidade, que quem deu foi Deus, não foi um amigo. Você não conseguiu a tua capacidade meramente porque você é o melhor. Não, você conseguiu porque Deus fez você chegar até onde você chegou, com todas as dificuldades. Quantos não alcançaram aquilo que você já alcançou? Muitas vezes é nós que atrasamos a nossa caminhada, a nossa vida. Não olhe, não fique olhando fotos antigas, porque nessa foto eu estava lindo, estava maravilhoso. Você é lindo hoje, você é linda hoje. O tempo está falando, passou. Pare de tirar coisas do fundo do baú. Uma vez eu dizia para uma pessoa: por que você volta aquilo que está morto? Todas as vezes que você volta a vivenciar o que está morto, é como se você estivesse comendo um pedaço daquele cadáver. Por quê? Porque coisas passadas não vão trazer para você bênçãos de Deus, mas sim atraso naquilo que Ele quer proporcionar. Então pare de olhar atrás, pare de olhar o que foi acabou. Se acabou muitas coisas na tua vida, Deus tem coisas novas. Se o casamento já se foi há 10 anos, tenha certeza que Deus tem alguém, separado alguém. Se não tem mais perspectiva de volta, para de chorar, para de esperar, levanta a cabeça. Aqui Deus está falando: a minha misericórdia é grande, eu sou longâmino, dá tempo ainda. Busque em Deus aquilo em que você lá atrás muitas vezes lembra e se prostra novamente. Não olhe para aquela condição. Ai, porque nesta época eu era feliz. Não, você é feliz hoje. A tua capacidade é agora. O que foi já ficou lá atrás. Hoje está tudo muito rápido, tudo acontecendo, e a palavra de Deus se renova a cada dia. Ele prometeu, ela está se renovando agora. É um novo compromisso com Deus. Muitas pessoas falam com a boca: porque eu acredito nesse Deus, mas o coração não está nele. Quantas vezes o Senhor fala na palavra que as pessoas rasgam as suas vestes, mas o coração continua duro. O coração continua, sabe, naquela incredulidade de achar que as coisas, amanhã vai mudar, amanhã eu faço, amanhã não dá tempo. Quantos que não nasceram hoje morreram? Estou falando de vidas, de bebês. Quantos que morreram hoje, que estavam vivos? Quantos
que meramente perderam famílias hoje. A vida é um fio, é um passo, a vida é um sopro, a vida é como uma nuvem, é como uma neblina, ela vem e ela passa. Eu queria falar algo para você, para nós terminarmos essa live. O que o teu coração está cheio? Porque a boca fala daquilo que o teu coração está cheio. Mente, não é coração aqui não, mente. O que você está falando? Primeiramente de Deus. O que você fala? Você se diz ser um cristão. Aqui Josué e Caleb, eles provaram em quem eles acreditavam, em que força estava neles para eles vencerem toda aquela rivalidade dos seus companheiros. Tudo aquilo em que foi ordenado para eles fazerem. Somente os dois. Aqui no relato do capítulo nos explica que entenderam que eles acreditavam num Deus que estava guardando eles durante todo o tempo que eles ficaram fora, porque eles sabiam da responsabilidade. Então, o que você está falando hoje? Primeiramente de Deus. O que a tua boca está falando desse Deus? O que o teu coração está trazendo de você próprio para você mesmo? Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para a tua família o que eles acham de você, qual seria a resposta? De você, esposa, de você, marido, de você, filho, de você, pastor, de você, membro de igreja, você, um líder. O que as pessoas diriam de você? A sua própria família que convive com você, o que eles falariam de você? Qual seria o relato, a descrição da tua história? Passado não volta. Tolo é aquele que fica se baseando no passado, porque o Senhor faz nova todas as coisas. E eu quero trazer algo aqui. Aqueles homens foram punidos à morte, porque Deus falou para Moisés: não espere que eles vivam, porque somente os filhos deles entrarão na terra em que eu prometi, por não acreditarem em mim, por zombarem da minha ordenança, por acharem que eu não tenho capacidade de prometer e de cumprir. Eu não sei qual das suas qualificações hoje está a tua ideia, o teu sonho. Qual desses quadros que eu falei você está se encaixando? Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus continua sendo fiel. E eu vou te dar mais essa certeza ainda. Não se puna mais. Todos nós erramos. Todos nós passamos pelo erro. Todos nós desmotivamos muitas vezes. Todos nós ficamos tristes, abatidos. Nós somos humanos. Mas o nosso Deus, soberano sobre todas as coisas, diz nessa noite: eu sou contigo. Eu não te deixo e não te abandono. Como ele falou para Moisés: eu sou longâmino, eu sou misericordioso e eu perdoo esse povo. O Senhor está dizendo para você nesta noite: volte, não se puna mais, não se pergunte mais: ah, Senhor, eu não sou merecedor. Deus não está te acusando de nada. Ele fala na sua palavra: quem estava pecando não peque mais, quem mentia não minta mais, não faça mais nada que me separe, não deixe que nada entre para nos separar entre eu e você. O Senhor está trazendo nesta noite uma condição para que nós possamos nos retratar a Ele, buscar nele e sair dessa mesmice, desse marasmo que muitas vezes nos atrofiou, nos amarrou, porque situações de lembranças antigas nos prende a passado, e o Senhor não quer que sejamos mais presos a nada. Perdoe o que você tem que perdoar, libera perdão para quem você tem que liberar, e viva o novo que Deus tem para você. Nós estamos no meio do mês de agosto. Este mês tem promessa para nós. Viva essas promessas. Mude a sua fala,
mude de conduta, mude os seus gestos, leve a tua vida. Outro dia eu aconselhando uma pessoa, eu dizia para ela, leve a tua vida mais a sério, se respeite, porque quando nós brincamos com a nossa natureza, com o nosso jeito de ser, nós estamos tirando a dignidade de ser humano. Nós estamos tirando o respeito que merecemos. E Deus, da sua infinita graça, Ele nos respeita. A palavra diz que não é por força nem por violência. Ele não usa força. Mas todo estatuto, todo mandamento, todo o poder de Deus está baseado em obedecer a palavra para que possamos viver, porque os dias serão maus. E quando eu falei da reciclagem, eu pude ver que aquilo que não prestava para mim, não servia mais para mim, alimentava pessoas. E além de alimentar, eu fiquei assim muito surpreendida do que eles fazem com os materiais. Também nós estamos declarando que essa terra em que nós pisamos, que não é nossa, foi Deus quem fez. Se nós não cuidarmos, nós estaremos acelerando o processo um pouco mais rápido para que tudo seja destruído. Eu vejo que a gente catar um papel na rua, quantas vezes dentro de shopping eu passo, vejo pessoas que jogam papéis. Não é vergonha você se abaixar e pegar. Pessoas estão te observando. Um simples fato, uma simples condição e você fazer algo. Pessoas estão te observando. Como você faz, como você fala, o que você pode fazer. Você já percebeu que quando você pode fazer alguma coisa e não faz, há um peso na tua vida? Quantas pessoas estão presas na alma, peso do decorrido, todos esses anos de coisas que poderiam ter feito e não fizeram. E eu venho nesta noite dizer para você que todo o castigo que foi dado para aquele povo que poderia ter entrado naquela terra maravilhosa, eu te falo para você, foi uma falta de compreensão, foi uma falta, sabe, de retidão. E eu vou um pouquinho mais além, uma falta de humildade. Nós não somos nada nessa terra. Nós não temos nada nessa terra. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E numa fração de segundos, nós não estaremos mais aqui. Por isso, eu termino essa live dizendo para você, pare com o choro, pare de olhar para o passado, pare de olhar fotos. Porque eu lá atrás eu tinha, hoje eu não tenho. Pare de lembrar as coisas que se foram. Viva o novo. A palavra se renova agora, neste momento. Eu vou fazer uma oração. Eu vou declarar a tua vitória. E se você se aliançar comigo, você verá a tua vitória. Porque a vida não acabou. Nós temos que continuar trazendo para perto aqueles que estão perdidos. Temos que continuar orando pela nossa família, blindar a nossa família, blindar o casamento, os nossos filhos, os sonhos, colocar os sonhos de todos na mesa e continuar orando, determinando que a vitória é daquele que crê e crê no Senhor. Porque o Senhor disse que tudo seguiria para os que creem e creem na palavra dele, no poder dele, porque o seu filho já fez a demonstração máxima quando ele disse está tudo consumado. Então acredite, você é capaz e juntos chegaremos longe, porque quando você se aliança com uma pessoa da tua casa, pega na mão, fala vamos orar, mesmo que você está dizendo mas não sei orar, então fale com Deus. Fale da forma que você fala com qualquer ser humano. Fale com Ele. Ele está pronto a te ouvir. Porque a palavra dele fala: aqueles que me buscam, me acham e me encontrarão. E eu responderei tudo aquilo que me pedires.
Então acredite, o tempo é agora. Não faça como aquelas pessoas que deixou Moisés preocupado, e mesmo com a preocupação de Moisés, e mesmo ele buscando a Deus, a resposta veio, mas não foi do jeito que Moisés esperava, penso eu. A palavra não relata, porque aquilo que Moisés estava pedindo, o Senhor fala, eu vou perdoar, mas eles não entrarão dentro da minha promessa. Eu deixo para você esse ponto de interrogação. Quer entrar na promessa de Deus? Quer que ela seja objetiva na tua vida? Faça a tua parte, porque Deus já fez a dele. Eu gostaria de fazer uma oração. Se você puder, fecha teus olhos e eleve a Deus nesse momento. Senhor, eu entrego cada vida, cada pessoa e aonde vai chegar esta live, Pai. Que o Senhor venha falar aos corações, que o Senhor abençoe cada pessoa e que nada, Pai, que essas pessoas um dia disseram, não sou capaz, eu não tenho, Senhor, a bênção, Senhor, que essas palavras sejam retiradas da vida dessas pessoas, porque eu creio que o Senhor tem um novo nesta noite, e que este novo chegue até eles, Pai, que eles reconheçam, que eles façam uma reflexão, para que entre a cura, Senhor, a libertação, a compreensão, a longanimidade e também a tua misericórdia, Senhor, porque sabemos que tudo é teu, Pai, e nós queremos nesta noite te dar graças. Obrigado por esta palavra, obrigado por mais uma vez o Senhor nos amar, Pai, e que este amor permaneça em nós, Senhor, até os finais dos dias que nós temos na terra, porque sabemos que os dias têm sido terríveis, Pai, mas nós te louvamos, te agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo isso eu peço no nome do teu Filho, e no nome dele eu agradeço. Que você seja abençoado, que você no decorrer dessa semana, que você possa fazer mudanças, que você possa, nessas mudanças, ajudar uma pessoa, que esta pessoa volte e fale em agradecimento, que o que você fez por ela mudou a condição do destino dela. Você verá que as bênçãos virão para você, as bênçãos sem medida, como fala a palavra de Deus, porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Faça a diferença e você verá que uma alegria imensurável virá sobre a tua vida. Que você fique nesta paz, nesta noite. Shalom.